Na semana passada conversamos sobre os dois universitários, João e Carlos Wesley, nas colônias. Um ambiente completamente diferente. Ambiente universitário, eles estavam então rodeados por estudantes, professores universitários, livros, bibliotecas, a igreja, uma igreja ritualística, né, com todos os rituais, e depois esses dois vão para as colônias. Uma das funções de John Wesley como capelão, como pastor, era cuidar dos colonos, que certamente não tinham a mesma cultura dos universitários, mas não só dos colonos, mas também de indígenas, dos índios, que eram amistosos, que já estavam ali vivendo próximo dos colonos. Então, o John Wesley os dois tinham essa missão, evangelizar os índios. Imagina, alguém que sai de um culto todo formal, ritualístico, numa igreja anglicana. Eu terminei o nosso encontro da semana passada, não sei se você se lembra, dizendo: isso tem tudo para dar errado, não vai dar certo. Sim, foi o que aconteceu. O Carlos Wesley não ficou 6 meses. 6 meses depois, ele já volta para a Inglaterra. O Carlos Wesley tinha algumas dificuldades pessoais, ele estava doente, ele tinha uma doença no pulmão, o Carlos Wesley alternava momentos de muita euforia, de muita alegria, com outros momentos que ele não queria sair de casa, não queria ver ninguém. Não deu certo, ele volta para a Inglaterra 6 meses depois. O John Wesley ainda fica mais, o John Wesley fica perto de 2 anos, não chega a completar 2 anos, mas perto disso. O John Wesley ainda faz o seu trabalho como capelão, como pastor, tem lá algumas dificuldades, tem aquela dificuldade conhecida com uma namorada lá que ele queria namorar, casar com uma moça, mas não deu certo. Teve dificuldades, mas ele também volta para a Inglaterra. Na volta para a Inglaterra, quando o John Wesley volta, ele encontra o irmão já bem melhor de saúde, porque tinha sido tratado, inclusive, pelos moravianos, com os quais eles tinham se encontrado na viagem de ida. Lembra? Na viagem de ida, tem aquele episódio de que eles enfrentam uma grande tempestade e os dois irmãos se surpreendem com a forma com que os moravianos lidam com aquela tempestade. Eles estavam cantando e os dois irmãos morrendo de medo de morrerem e irem para o inferno. Bom, quando John Wesley volta para a Inglaterra, ele já encontra o Carlos Wesley em contato com os moravianos. E o John Wesley chega e começa também a conversar, discutir, argumentar, conversar inclusive através de tratados, cartas. O que eu acho sobre isso, o que vocês acham sobre isso, e esse contato com os moravianos ajuda o John Wesley e o Carlos Wesley a terem uma experiência diferente com relação à sua relação com Deus. Para um pastor anglicano que tinha toda a experiência de John Wesley, Deus era formal, era distante. A relação com Deus se dava na igreja e com muita reverência, Para os moravianos, a relação com Deus passava por Jesus Cristo. E um dia o Carlos Wesley escreveu um bilhete para o John Wesley. Eles moravam na mesma cidade, mas escreveu um bilhete. Alguém foi entregar, dizendo: eu acredito, o Carlos Wesley, aconteceu comigo, eu tive uma experiência assim. Isso foi no dia 21 de maio de
1738. Alguns dias depois, no dia 24 de maio, o John Wesley tem a mesma experiência. Ele vai numa reunião à noite e tem lá essa experiência. Mas nesse dia 24 de maio, ele estava buscando muito essa experiência que o irmão tinha relatado. Era muito diferente. E ele estava buscando, ele queria experimentar, sentir isso. No dia 24 ele vai num culto, era uma quarta-feira, ele vai num culto de manhã, na igreja de St. Paul, em Londres, né? E no culto ele acha que tudo está falando para ele, tudo é para ele. O hino que é cantado fala com ele. O salmo que é lido é o Salmo 130. Tudo isso ele escreve depois no diário dele, né? Mas é o Salmo 130, lembra? Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ele acha que é ele, que é para ele. Tudo está caminhando para isso, para ele. À noite ele vai nessa reunião de oração, ele escreve no diário depois. No dia seguinte ele escreve, né? Ontem à noite eu fui muito a contragosto, ele não queria ir. E nessa reunião, então, ele relata lá que ele tem o coração estranhamente aquecido porque ele sentiu, descobriu. Foi em algum momento, como a gente diz no Brasil tem uma experiência, caiu a ficha. Caiu a ficha. É um jeito que se dizia no Brasil quando completava a ligação telefônica. Telefone público, tinha que ir no telefone público e colocar uma ficha de telefone. E aí a hora que a ficha caía, completava a ligação. Isso acabou se tornando um dizer no Brasil. As pessoas, quando caiu a ficha é que, completou, descobriu, deu certo, caiu a ficha. Bom, para o John Wesley caiu a ficha. Ele entendeu que então, e ele escreve no diário dele, naquele momento eu senti o meu coração extremamente aquecido porque eu entendi que eu estava perdoado. Cristo tinha me perdoado. Cristo, somente Cristo, perdoou todos os meus pecados. Então, isso dá uma nova configuração para a vida do John Wesley. Muda a vida dele. É discutível se muda o metodismo. Talvez não mude o metodismo, mas muda de fato a motivação do John Wesley. Eu digo que não muda o metodismo porque no dia seguinte ele continuou fazendo o que ele fazia sempre, na semana seguinte, todos os dias. Ele fazia oração, fazia jejum, ele ia visitar os órfãos, os enfermos, os que estavam presos. John Wesley fazia isso naturalmente. Depois do coração aquecido não mudou nada, continuou fazendo. O que mudou foi a sua motivação, o seu estado de espírito. A semana que vem a gente volta a conversar sobre então como é que esse movimento se transforma em igreja metodista, tá bom? Até semana que vem.